O direito não é aplicado como a matemática, como uma ciência exata, mas ele está sempre em atualização, em modificação e se amoldando às circunstâncias que vão acontecendo no dia a dia. É o que acontece principalmente nas relações de consumo. Hoje se tem uma interpretação de determinado dispositivo legal, amanhã pode ser que essa interpretação seja modificada justamente para se colocar na situação concreta. Não fosse assim, não precisaria de judiciário, de juiz, de advogado, porque bastaria uma tabela dizendo o que pode fazer e o que não pode. E é justamente aí que vem o Poder Judiciário para dizer, dentro dessas circunstâncias, considerando determinadas peculiaridades, a lei vai ser aplicada de uma forma diferenciada. É o que está acontecendo justamente agora, em tempos de pandemia. Não é só médico, não é só a população que está vivendo uma situação nova, mas o Poder Judiciário também. Tudo está em modificação, leis são editadas diariamente, decretos, portarias, medidas provisórias, e todos os dias saem no noticiário mudanças legais justamente com aquele esforço de se adequar à situação nova. E aí vem, a título de exemplo, os contratos firmados com academias. Academia de ginástica, academia de natação, musculação. Como fica essa situação? Para a gente entender melhor como vai ser eventual rescisão de um contrato de academia, primeiramente a gente tem que analisar como era antes da pandemia. O que era levado corriqueiramente ao judiciário? Veja o que diz o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Diante desta previsão do Código de Defesa do Consumidor, a grande discussão que se via constantemente no Poder Judiciário era a abusividade na cobrança por rescisão de contrato de academia. E o que se colocava ali na Justiça era uma proporção, principalmente na aplicação das multas. O consumidor celebrava um contrato de fidelidade de 12 meses de academia. Ele ia por 3 dias fazer seus exercícios e se arrependia. E a cláusula contratual dizia que ele tinha que pagar 40%, 50% do valor que ele já adiantou como multa. E o judiciário vinha flexibilizando isso e dizendo: a academia pode realmente cobrar a multa pela desistência, mas não pode ser numa proporção tão alta. Acabava que se reduzia ali a 10%. Mas e na situação da pandemia? Será que se pode aplicar desta forma? A pessoa desistiu, vai ter 10% de multa, ou a própria empresa desistiu? Aqui nós temos uma situação excepcional e o judiciário sempre vai levar em consideração a boa-fé, a razoabilidade e o equilíbrio, tanto contratual quanto das empresas. Pois imagine você, se todo mundo resolve hoje cancelar todos os contratos de academia. A pessoa começa a enfrentar dificuldade financeira ou mesmo pelo fato de a academia estar fechada, ela para de ir, para de pagar e simplesmente geraria um grande colapso, né? Basicamente, poderia levar ao fechamento de todas as academias. Em São Paulo, por exemplo, nos últimos meses, questão de um intervalo de 30 dias, foram registrados no PROCON ali 12 mil reclamações em decorrências de contratos que deixaram de ser cumpridos por fechamento das empresas provisórios em decorrência do coronavírus. Então imagine o caos que vira a sociedade. Diante desse quadro, tanto a Senacom quanto os PROCONs, eles vêm sugerindo que as partes cheguem a um consenso, que se faça o acordo para suspensão do contrato sem nenhum pagamento, para retorno após a pandemia e continuidade do pagamento e, consequentemente, prorrogação dos meses, ou então que se continue realmente pagando, mas que ele possa usufruir de meses a mais no período em que retornar às atividades, justamente para evitar o prejuízo dos dois lados. Se for usada a boa-fé e a razoabilidade das duas partes,
todos vão sair na vantagem. O consumidor não vai ter prejuízos financeiros e o dono do estabelecimento, da academia, vai continuar mantendo as suas atividades e conseguindo, assim, fazer com que não feche, não sofra prejuízos com seus funcionários, não tenha dezenas de ações trabalhistas e coisas nesse sentido. Imagine você que, diante do fechamento do estabelecimento provisório, a academia entre em contato e diga: não temos mais interesse na manutenção do contrato, vamos rescindi-lo. E vamos rescindi-lo por conta da pandemia. Veja o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. São direitos básicos do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que os tornem excessivamente onerosos. E também o Código Civil diz no seu artigo 393: o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. O primeiro ponto que tem que se ressaltar aqui é uma relação de consumo, então tem que se aplicar a regra do Código de Defesa do Consumidor, e a gente está falando aqui em Código Civil. As previsões do Código Civil podem servir como norte de orientação também às regras do direito do consumidor. Então, caminhando no mesmo sentido, tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto o Código Civil dizem que ao caso de caso fortuito, força maior, calamidade, que é justamente a situação da pandemia, não se pode exigir de forma desproporcional a obrigação por parte tanto de quem está prestando o serviço quanto do consumidor. Então, se a empresa, o estabelecimento, a academia te diz: vou rescindir contigo o seu contrato, qual que é o seu direito neste momento? Você tem direito a receber o valor do serviço que ainda não foi prestado e, ao mesmo tempo, a academia vai ter o direito de não ser exigido dela uma multa, porque ela está descumprindo o contrato, ou seja, rescindindo antecipadamente. Normalmente, dentro desse contrato, há uma previsão de multa, mas, diante da pandemia, ela não vai ter que pagar essa multa por uma força maior. Agora, se a situação é diferente, se você pretende rescindir o seu contrato com a academia de forma antecipada, às vezes você perdeu o emprego, não tem condições de fazer nenhum tipo de negociação no sentido de prorrogar o contrato e quer resolver ali. Em primeiro lugar, você deve tentar negociar o acordo com a academia. Por quê? Porque é importante demonstrar que houve uma boa-fé da sua parte e que houve aquele interesse em resolver de forma pacífica a situação, justamente levando em consideração a pandemia. E como isso pode ser feito? Você vai mandar ali um e-mail, uma mensagem, vai entrar em contato de alguma forma que fique registrado seu interesse em rescindir o contrato. Vai demonstrar que não quer mais dar continuidade à prestação dos serviços ou à manutenção daquele contrato, porque não tem mais condições de pagar em razão da pandemia. Independentemente da empresa aceitar ou não, é importante que se faça essa notificação para que depois, judicialmente, ela não diga que houve quebra de contrato da sua parte. Se você simplesmente parar de pagar o contrato, você está descumprindo uma cláusula contratual. E aí fica difícil depois chegar na justiça e falar: eu simplesmente parei por conta da pandemia. É diferente da pessoa cautelosa que notificou a empresa e diz que quer resolver dessa forma por conta da pandemia. Não houve quebra contratual, houve uma negociação de acordo frustrada, totalmente diferente. E como ficam os seus direitos nesse caso? Se você já pagou a academia por 12 meses adiantado, vai ser da mesma forma, você vai receber a devolução proporcional dos meses que ainda não usufruiu. O contrato era de 12 meses, você compareceu à academia por 2 meses, chegou o período da pandemia, não compareceu mais, vai ter a diferença dos meses que não usufruiu dos serviços. Se você não adiantou o valor e paga mensalmente, a consequência é não vai ter que pagar mais nada e, consequentemente, não vai ter nenhum tipo de multa
pela rescisão do contrato de forma antecipada. Tudo que eu estou falando aqui é uma tendência do que vai acontecer nos próximos meses no Poder Judiciário. Pode surgir uma lei nova que mude tudo, claro, tudo pode acontecer. Mas aqui, diante da experiência, do que se tem visto diante de casos parecidos, de crises anteriores, o que se espera que o Judiciário entenda é isso, é achar um meio termo para que as partes recebam ali de forma razoável cada uma a sua proporção, sem que ninguém tenha um prejuízo além do normal, pois ninguém deu causa a isso. Tanto o consumidor está em prejuízo por conta da pandemia, quanto a academia está em prejuízo. E é isso que o Judiciário vai levar em consideração, é o que se espera que se tenha de decisão, e no final das contas o que vai ser pago é a proporção do serviço que foi usufruído e nada mais.